Então agora é interessante a gente falar algumas funções fundamentais, as funções básicas que a gente vai utilizar para analisar sinais e sistemas. Uma das principais dela, talvez a principal, seja a função senoide. A função senoide ela é muito importante para a gente pelo fato de ser uma função periódica, certo? Isso significa que ela se repete várias vezes. Toda vez que a gente tiver e é muito comum em sinais e sistemas no meio da telecomunicação a gente utilizar sinais periódicos para fazer transmissão de informações, redes de informação. Toda rede trabalha com sinal periódico e por isso a grande parte das vezes a aproximação por senoides ela vai ser absurdamente utilizada. Vai ser muito útil a gente entender esse conceito. Então uma senoide é o que? Uma função que tem essa característica aqui, olha. Eu tenho um valor de K multiplicado seno de ômega t. No caso, esse K ele está diretamente ligado à amplitude do sinal. Se eu tiver simplesmente aqui, olha só, essa curva aqui de baixo, é uma curva aqui, onde aqui o eixo X é o tempo, e o eixo X aqui, vamos supor, o eixo Y aqui é o f de t. Essa curva aqui, por exemplo, f de t é igual a seno de t. Tudo bem? Perceba que a função fundamental seno de t, ela tem valor máximo igual a 1 e valor mínimo igual a menos 1. Quando a gente tem um multiplicador aqui, olha, um fator K do lado de fora, esse multiplicador está diretamente ligado à amplitude do meu sinal. Então ele vai estar ligado justamente ao valor máximo de uma senoide. Então, por exemplo, aqui, olha só, se eu tivesse simplesmente aqui um sinal onde eu tenho 2 vezes seno de t, o que aconteceria aqui, olha, que esse valor máximo, ao invés de se variar de 0 até 1, variaria de 0 até 2, de menos 2 até 2, certo? Seria a seguinte situação. Então, esse valor de K aqui, olha, ele está diretamente ligado à amplitude do sinal, certo? Vou colocar aqui em azul para ficar da mesma cor. E aqui menos 2. Joia. E o que acontece? O ômega é a frequência. Esse valor que multiplica aqui dentro, nesse caso aqui, como eu tenho 1 multiplicando aqui, olha, para esse caso aqui, o ômega seria igual a 1 radiano por segundo, certo? Isso aqui está diretamente ligado a quantas vezes esse sinal se repete por segundo. É importante também falar que outra forma de representar a frequência é pela letra F, que é dada em Hertz. Então, o que acontece? Ômega é igual a 2 vezes π vezes a frequência, onde ômega, a frequência é dada em radianos por segundo, e a frequência aqui, olha, ela é dada em hertz, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui que eu dei um exemplo aqui, olha, seno de ômega, ó, o meu ômega é igual a 1 radiano por segundo. Se eu quiser encontrar qual que é a minha frequência, basta utilizar essa equação. Essa equação aqui ela vai ser importantíssima para a gente. Então, ou seja, para esse caso aqui, se eu quiser saber qual que seria a frequência, quem seria a frequência aqui? A frequência aqui, então, seria quem? Basta passar para lá dividindo. Ômega dividido por 2π. Então, seria 1 dividido por 2π Hertz.